Já te perguntaram por que você escolheu a arquitetura como profissão? Para mim, me perguntaram isso quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Na verdade, foi uma atividade que o professor de projeto propôs para a classe para a gente escrever o porquê eu queria ser uma arquiteta. E eu escrevi um texto que eu guardo até hoje, né? Tá aqui, depois vocês vão poder ler. E esse texto inspirou eu gravar esse vídeo. E na verdade, o que eu pensei quando eu li esse texto? Que eu ainda me identifico com o que eu escrevi lá em 2012. Mais precisamente no dia 2/2 de 2012. Estava começando a primeira aula de projeto do terceiro ano, com um professor extremamente temido pela faculdade toda. E ele já chegou fazendo essa pergunta para depois ele ler esse texto. Depois de um tempo eu fui trabalhar para esse professor no escritório dele. Eu acho que ele gostou desse texto, na verdade ele me contou que ele me contratou, né, para ser estagiária dele por causa desse texto, inclusive. Então, às vezes uma resposta que você vai dar para alguém pode te dar uma chance de um emprego, né? Pense nisso. Mas o que está acontecendo ultimamente aqui no Arquinuvem, que eu voltei a falar de o que é arquitetura, o que são as definições de arquitetura? Por que eu estou perguntando para vocês o porquê vocês escolheram ser arquitetos? Muita gente que me segue aqui já está quase para chegar no TFG, já está na lista de espera da minha mentoria anual e a gente volta com essas perguntas. Esse professor fez essa pergunta para mim quando eu já estava na metade do curso praticamente, né? No terceiro ano, quase na metade. E essa pergunta me impactou muito e esse texto, que eu vou depois liberar para vocês lerem, faz muito sentido até hoje, porque ainda é assim que eu me sinto. E eu vou comentar algumas partes aqui, o porquê eu escolhi ser uma arquiteta. Na verdade, não lembro a data exata, mas quando eu estava prestando vestibular como trainee, no segundo colegial, o meu curso, a minha opção era jornalismo. E quando eu fui eu sou do estado de São Paulo e eu prestei vestibular em Londrina. E aí a gente foi fazer esse vestibular e eu cheguei lá em um hotel super diferente, um hotel até famoso na cidade. E eu me apaixonei pela arquitetura, eu fiquei impressionada por aquilo. E eu já tinha vários indícios, eu já jogava The Sims, brincava de Lego, já pensava em construir e criar, e eu nunca tinha me atentado a isso, então eu estava prestando jornalismo. Talvez até daria um pouco certo, porque eu sou tagarela e comunicativa, enfim, gosto de me comunicar. Mas a grande verdade é que lá, naquele momento, prestando vestibular para jornalismo, eu tive esse grande insight. Mas eu não fazia ideia do que era arquitetura, eu não fazia ideia de como ia construir uma carreira em arquitetura e não fazia ideia nem do que era a faculdade de arquitetura. Tanto que eu comecei a ficar tão apaixonada por arquitetura que ao invés de eu eu comecei a prestar vestibular, né, para o curso de arquitetura, mas ao invés de eu estudar pro vestibular, eu ficava o dia inteiro estudando arquitetura. E aí eu não passei numa faculdade federal, estadual, acabei fazendo uma faculdade particular. Hoje eu não me envergonho mais disso, na época até fiquei frustrada, mas eu não estudei para passar num vestibular, eu estudei arquitetura. Então, um ano antes de eu entrar na faculdade, eu já estava estudando e me familiarizando com termos, sites, revistas, com desenhos, fiquei jogando The Sims freneticamente e eu percebi que eu comecei a me apaixonar então logo antes de entrar na faculdade. E quando eu entrei de fato no curso, eu realmente entendi que aquilo era para mim. Eu realmente me identifiquei com as matérias, com as dificuldades. Eu falo muito nesse texto, depois vocês vão poder ler, vocês vão poder me pedir o PDF por inbox. Esse texto faz muito sentido para mim, porque o curso de arquitetura é muito sofrido, a gente conhece esses termos, arquitortura, que a gente não dorme, que a gente isso e aquilo, e na verdade a gente não tem que amar o sofrimento, mas o que eu falo nesse texto é que eu gostava desses desafios, dessas dificuldades, e não porque eu gostava de varar à noite ou ficar tomando energético, ou do estilo de vida em arquitetura. Eu gostava dos problemas que eu ficava quebrando a cabeça em arquitetura. Então, eu vou até pegar depois para ler um pedacinho,
eu falo de uma parte aqui sobre eu ficar deslumbrada com as possibilidades de se construir um espaço. E eu tava no 3º ano, é um texto até meio bobinho e ao mesmo tempo ótimo para quem tava no 3º ano e não tinha tanta noção, né, de arquitetura. Então, eu falo muito disso, sobre como eu gostava dessas combinações, dessas dificuldades de resolver problemas, não porque era divertido, porque era a parte criativa, era a parte de ter um programa de necessidades no terreno e você ter infinitas possibilidades de criar algo ali dentro. Então isso me fez me apaixonar pela arquitetura. E hoje, aqui no Arquinuvem, eu me formei em 2014, a gente está em 2020, e hoje eu entendo como isso ainda impacta a minha vida, porque eu estudo arquitetura diariamente e eu penso assim, tem infinitas coisas que eu posso aprender ainda, claro, em várias áreas, mas só de pensar, tem infinitas coisas, tecnologias, conceitos, arquitetos, estilos, que eu posso aprender ainda em arquitetura. E eu já estou formada há 6 anos. Então imagina, essa vontade de aprender arquitetura, de consumir, de descobrir, de fazer descobertas, né, de descobrir um problema e descobrir 20 possibilidades para resolver esse problema, isso me deixava muito empolgada no curso. E ainda mais, essa empolgação aumentava quando eu via que era algo que ia impactar, assim, uma escala muito grande. Na época que eu estava no 3º ano, eu não entendia muito isso de escala. E a gente pensava assim, eu gostava muito de jogar The Sims e eu ficava na escala da unidade habitacional. E eu gosto muito de urbanismo, mas hoje em dia eu sei que eu tenho mais preferência por projeto arquitetônico. Mas só de pensar na escala e dando um zoom, por exemplo, eu tô aqui num ambiente, num quarto, numa unidade habitacional. Fora desse quarto, né, tem uma casa. E fora dessa casa tem um bairro, uma cidade, e por aí vai. Então, essa escala é algo que me atraía muito. E eu comecei a sempre estudar projetos, a estudar conteúdos, arquitetos, materiais, e eu via que não acabava nunca o estudo disso. Eu nunca me senti formada em arquitetura de fato, porque eu sei que tem arquitetura para aprender todo dia. E por isso eu me tornei uma arquiteta, no final das contas, para aprender a arquitetura, para poder consumir, né, estudar arquitetura todos os dias e criar uma coisinha ali, outra aqui, porque na verdade, né, a gente tem uma vida limitada de criação. Então, no final das contas, eu acabei partindo para a produção de conteúdo aqui, para falar de arquitetura aqui de forma online, além da minha mentoria, né, de TFG, e hoje eu mais estudo arquitetura do que produzo arquitetura, que é uma coisa que eu descobri que eu prefiro. Eu sempre estou colaborando em algum projeto de alguém, atendendo meus alunos, estou por ali, né, palpitando, dando insights, projetando junto, mas eu gosto mais de aprender, pegar o conteúdo de arquitetura, né, conteúdo é muito vago, né, mas basicamente é isso, pegar esse conteúdo e fragmentar ele e apresentar essas peças para vocês que estão aqui, para os meus alunos da mentoria, para os amigos arquitetos que eu ajudo, né, como colaboradora. Então, o fato de eu estudar um conteúdo, tô olhando ali no computador que meus estudos estão ali, eu estudar aquele material, ler um artigo, uma frase, uma citação, e aquilo me remete a um material, a uma forma, a uma geometria, uma tecnologia. E aquilo a gente pega, aquela ideia, aquele estudo, e consegue transformar em algo concreto, né, em um volume, em uma geometria, em um espaço para habitar. Eu adoro isso. Então, por mais que atualmente eu não projete os meus projetos mais, eu vivencio e crio arquitetura o tempo todo na minha cabeça, né? Fico encaixando essas peças. Por isso eu me tornei arquiteta. Para estudar arquitetura, para aprender e para filtrar esse conteúdo. Eu falo que atualmente a minha missão é filtrar conteúdos, né, uma espécie de curadoria, e trazer esses conteúdos para que vocês aqui aprendam, para que vocês coloquem em prática nos projetos, para que vocês venham a projetar arquitetura também. Então, vocês podem ter percebido que eu mudei meu look, né? Eu já estava há muito tempo querendo fazer isso.
E aí eu decidi, na verdade eu tava sem tempo eu tava na mentoria, e eu tava sem tempo de fazer todas essas mudanças que eu tinha planejado, né? E aí eu mudei a comunicação visual do Arquinuvem, mudei meus estilos, vou começar a aparecer nos carrosséis, nas imagens, vocês vão ficar vendo a minha cara aqui. Mas é mais pra gente ter essa conexão e pra vocês entenderem que eu tô aqui, né, filtrando conteúdo e trazendo materiais para vocês estudarem, pra gente estudar junto, na verdade, né? Porque antes de eu trazer um conteúdo, eu estudo esse conteúdo e fragmento aqui para vocês em pedacinhos. Então, tagarelei bastante, né? Mas então é isso. Essa imagem que eu tô criando aqui é uma parcelinha, né? É um branding, né? Uma comunicação para que a gente fale de arquitetura e para que vocês vejam aqui como que dá para aprender arquitetura em pequenos fragmentos e em fragmentos maiores. E o meu maior objetivo agora aqui no Arquinuvem é filtrar o máximo de conteúdo com valor para vocês, para que vocês folheiem ali, né, dá uma passada em um carrossel e aquilo seja de valor, que aquilo transforme teu projeto, tua qualidade de vida na faculdade, para que aquilo realmente tenha um impacto positivo, para que aquele fragmentinho que eu levei horas estudando, para que você olhe ele em 2, 3 minutos e ele sirva para você de alguma forma. Então, o nosso objetivo aqui é pegar esses fragmentos de arquitetura e trazer para que você melhore, né, potencialize teu estudo na faculdade, para que você vença dificuldades na faculdade. A gente vai falar muito de dificuldades aqui. E o que eu te convido agora a fazer? Me contar o porquê que você escolheu e decidiu ser uma arquiteta ou um arquiteto. Por que você entrou para a faculdade? Me conta, principalmente se você entrou na faculdade e não se identificou tanto. Me conta se teve algum conflito, porque isso, tipo, mesmo você estando na faculdade, pode ser que você sinta agora que você não queira ser um arquiteto ou uma arquiteta, ou que você ache esse lookzinho aqui meio tosco, ou que você ache o universo da arquitetura não tão legal quanto eu acho. Mas isso não significa que você não pode atuar em uma área específica, desempenhar alguma função específica, para que você viva, né, de arquitetura, mas tenha a sua própria percepção dessa arquitetura, né? Não precisa ser... A gente olha e tem aquele estigma, parece arquiteto, coisa de arquiteto, cara de arquiteto. Eu fiz quase que uma caricatura aqui do que é ser um arquiteto, né? Em estilo, roupa, cores, coisas nesse sentido. Eu sou meio tonta, eu gosto de zoar um pouco, então vocês vão perceber nos carrosséis. Mas o que eu tô querendo dizer é que cada um vai ter a sua percepção de arquitetura. E você que tá aí terceiro, quarto ano, ou primeiro ano, ou último, por exemplo, tem uma percepção diferente. Então me conta se você gostou do que eu falei, se fez sentido, ou se você não gostou. Me manda um inbox, né? O final dessa aula é isso, é você me mandar um inbox me contando o que você acha de arquitetura e o porquê você escolheu a arquitetura. Porque eu vou entender outras visões, eu quero muito entender outras visões, né, do que é ser um arquiteto e uma arquiteta. E aí, quem quiser, manda um inbox e me pede o PDF desse texto que eu comentei aqui. Vai valer a pena você ler para você entender uma nova visão. E aí você me manda o seu texto para eu entender a sua visão dentro dessa profissão. E se você gostou desse vídeo, eu tagarelei muito, mas fez sentido, manda para os seus arqui-amigos, né? Eu falo arqui-amigos, pode ser os colegas de classe, pode ser gente que você sabe que gosta de arquitetura. Compartilha, porque isso vai ajudar aqui, né, esse conteúdo, a gente viver disso, a gente produzir esse conteúdo para você, certo? Então é isso, até uma próxima aula e me manda, espero sua DM e compartilha com seus amigos. Até!